Você que acompanha esse mundo criminoso dos cartéis, provavelmente já viu de assassinos vestidos de palhaços, fazendo coisas horríveis com seus rivais, e até mesmo um TikToker xingando um líder de um cartel e sendo brutalmente morto. Mas você deve pensar que os cartéis mexicanos devem ter regras e condutas para não matar inocentes, mulheres e crianças. Mas não, a maioria deles não tem regra e eles não estão nem aí, pois os chefes de cartéis são capazes de usar seus sicários para cometer os atos mais brutais, e eles não fazem distinção se você é inocente, mulher ou criança. E neste vídeo eu vou mostrar os 2 atos mais brutais que já ocorreram no México. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. O massacre de São Fernando é um dos atos mais brutais que aconteceu na história do México, envolvendo o cartel Los Zetas, um dos mais brutais do país. Esse evento horrorizou tanto o México quanto o mundo pela crueldade e escala das mortes. Los Zetas, fundado por ex-militares que deserdaram para o crime organizado, desenvolveu uma reputação por usar métodos extremos de intimidação e violência. E o massacre de São Fernando foi uma demonstração pública de seu poder bélico e manipulação das autoridades. O massacre ocorreu em uma rodovia próxima à cidade de São Fernando, no estado de Tamaulipas, uma região estratégica para o comércio de substâncias ilegais e para a imigração ilegal rumo aos Estados Unidos. Os Los Zetas dominavam essa rota e estavam dispostos a fazer o que fosse possível para mantê-la. Eles interceptaram vários ônibus de passageiros que faziam o trajeto em direção ao norte, forçando os veículos a parar em pontos de bloqueios improvisados. A maioria dos passageiros era composta de trabalhadores imigrantes, pessoas comuns que não imaginavam o pesadelo que enfrentariam. Ao forçar os passageiros a descer do ônibus, os Los Zetas começaram um processo cruel de triagem. Alguns passageiros foram escolhidos para integrar o cartel, com a ameaça de que, se não aceitassem, seriam mortos. Para muitos, no entanto, a situação era uma sentença de morte inevitável. Em um ato de crueldade chocante, os Los Zetas forçaram alguns dos passageiros a lutar entre si, numa espécie de batalha mortal improvisada. Essa prática bárbara era usada como uma forma de entretenimento para os membros do cartel, que assistiam à violência como se fosse um espetáculo. Para aqueles que tentaram resistir ou que simplesmente não foram escolhidos para lutar, o destino era igualmente cruel. Eles foram levados para áreas remotas, onde foram brutalmente executados. Mais de 190 corpos foram encontrados em uma série de valas comuns ao redor de São Fernando. Muitos dos corpos exibiam sinais claros de sofrimento, como ossos quebrados e lesões que indicavam um sofrimento prolongado antes da morte. Essa descoberta chocou até mesmo as autoridades locais, que já estavam acostumadas com a violência do cartel, mas nunca haviam visto algo de tamanha brutalidade. As descobertas das valas e a exibição deste horror macabro dos Los Zetas só reforçou a sua imponência e o seu método brutal de acabar com seus rivais, e até mesmo inocentes. As autoridades foram criticadas por sua ineficiência e suposta conivência com o crime organizado, até que muitos desses ônibus foram interceptados em plena luz do dia, sem que houvesse interferência das forças de segurança. A notícia do massacre abalou a população mexicana e expôs as falhas e a corrupção dentro das forças policiais e do governo local. Permitiram que tal tragédia ocorresse. O massacre de Allende é um dos massacres mais brutais que aconteceu na história do México. Parece até um filme de terror. Este caso também envolveu o cartel Los Zetas, em uma brutal vingança contra supostos traidores. Zetas really upped the ante of violence within their conflict and their use of terror. I think a lot of this comes from the fact they were from the military and they had this instruction of how you defeat insurgents. Esse massacre ocorreu em março de 2011,
na pequena cidade de Allende, no estado de Kohala, e resultou na destruição de propriedades e no desaparecimento de dezenas, possivelmente centenas de pessoas, incluindo famílias inteiras com crianças. Este episódio não foi apenas um ataque, mas uma verdadeira operação de terror que se desenrolou por dias, levando à devastação de uma comunidade inteira. Levántense, te digo, porque quién sabe qué está pasando en la calle. Lo vístanse y nos salimos. Y todo empezó a tronar, ya no había luz, todo empezó a tronar, tanques, camionetas. Pero sí, ahí perdí a mis niños y a mí. A história começa quando 3 membros de Los Zetas, entre eles 2 irmãos que ocupavam cargos importantes no cartel, foram acusados de traição. Suspeitava-se que eles haviam colaborado com as autoridades norte-americanas, fornecendo informações sobre as operações do cartel em troca de proteção. Quando os líderes de Los Zetas souberam disso, a reação foi imediata e brutal. Para eliminar qualquer vestígio de traição e enviar uma mensagem clara, decidiram exterminar qualquer pessoa que tivesse ligação com esses supostos traidores, incluindo suas famílias, amigos e vizinhos. Com essa ordem, dezenas de sicários fortemente armados foram enviados a Allende. Ao chegarem, esses homens começaram a invadir casas e forçando-as a entrar em caminhões que estavam posicionados em pontos estratégicos dentro da cidade. Em muitos casos, famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, foram levados sem deixar rastros. Muitos dos reféns nunca mais foram vistos. As casas dessas famílias foram demolidas, incendiadas ou completamente saqueadas. Algumas foram até reduzidas a escombros para garantir que não restassem vestígios dos que foram mortos ou sequestrados. A destruição não se limitou às residências das pessoas diretamente envolvidas com os traidores, mas se espalhou, atingindo residências e propriedades de qualquer um que pudesse ter alguma conexão, mesmo indireta, com eles. Testemunhas que conseguiram sobreviver ao massacre relatam a intensidade da violência. Muitas pessoas se trancaram em suas casas, enquanto outras tentaram fugir da cidade. Mas os sicários bloquearam as estradas, criando um verdadeiro cerco ao redor de Allende. O terror instaurado foi tão intenso que anos depois, sobreviventes ainda descrevem o episódio com medo, sabendo que a qualquer momento poderiam ser caçados novamente. O impacto do massacre foi devastador para a cidade, e ficou marcada pela dor e pelo silêncio. As autoridades locais e estaduais foram acusadas de inação, e há relatos de que policiais na região fecharam os olhos ou até colaboraram com o cartel. Isso só trouxe à tona a corrupção gigantesca feita pelo cartel Los Zetas, e como eles conseguiram se infiltrar dentro da governança. Por anos, o massacre de Allende permaneceu oculto, quase como uma lenda urbana, até que investigações e testemunhos trouxeram à luz ao horror vivido por essa comunidade. Para muitas dessas famílias, o massacre não apenas levou entes queridos, mas também colocou um medo de se voltar a ser caçado um dia pelo cartel Los Zetas. Você conhecia essas duas histórias? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Clique nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui e deixem ideia nos comentários de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.